caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Você vai ouvir agora Hora Apologética. Hora Apologética. Não nego a Jesus, custe o que custa. Não há amor maior, nem tesouro igual, ainda que pelo fogo que passar e queimar em todo o meu corpo pra me fazer parar, me lançarem na prisão ou amarrarem as minhas mãos. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre
identidade. Eu pertenço a Ele. Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a Ele. Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a Ele. Não nego a Jesus, venha o que vier. Seu olhar me cativou, não há amor maior. E mesmo que as muitas águas queiram me afogar e me sinta tão perturbado com as ondas deste mar, que me lancem aos leões ou em meu corpo causem vergonhas, não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel, não negocio ele. Não sou fruto dessa sociedade, não nego a minha identidade. Eu pertenço a Ele. Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a Ele. Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a Ele. Fiel a Ele. Você vai ouvir agora Hora Apologética. Hora Apologética. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
Meus irmãos, da paz do Senhor, que alegria estarmos mais um culto de adoração ao nome do Senhor, especial, este culto de doutrina. Justificando aqui logo a princípio a ausência de Irmã Nelma, a coisa de uma virose muito forte. Parece que nós somos dois de uma só carne, aí está pegando. Eu estou já pigarrando aqui a garganta. Mas Jesus é bom. Amém? Estivemos ausentes esses dias aí, mas sintonizados, ligados aqui com a igreja, e vocês ligados também conosco nas orações. Eu penso assim. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelhos de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 4. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, nossa voz. 1, 2, 3. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem, quem necessita das orações? Pastor Wilson. O pai Iago, nosso irmão Manuel, que está transferido para um TI, e outros irmãos que estão enfermos. Certo é que Jesus está aqui, Jesus. Aleluia! Ele conforta, consola e cura também. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano e eterno, maravilhoso Pai dos exércitos celestiais. Nós queremos nesta noite, Pai, em primeiro lugar, exaltar, glorificar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Oh, porque Tu és digno de honra, glória, poder. A majestade está nas Tuas mãos. E o Senhor pode, Senhor, agora, meu Deus, fazer um milagre na vida dos Seus filhos que estão enfermos. Deus, na vida das Tuas filhas que se encontram enfermas. Senhor, nós Te pedimos, ajuda-nos, ó Pai. Estende as Tuas mãos de poder para com o Teu povo. Pai, nós Te pedimos, vem, Senhor, nesta noite, meu Deus, restaurar o Teu povo, Senhor. Usa de misericórdia, repreende, Senhor, este vírus maligno que tem, meu Deus amado, tem até ceifado algumas vidas, mas Tu és o Deus que tudo pode, e nós Te pedimos, não basta nesta coisa, Senhor. Ó Deus, entra com providência. Toma o Teu filho aqui também que está à frente desta obra. Dá saúde ao pastor, Senhor, porque Tu és o Deus, o dono desta obra. E nós Te pedimos, fica conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos protegendo em tudo. Assim Te pedimos e já Te agradecemos agora e sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto é mais conhecido de todos nós. Quem nunca passou por esse texto? Passamos nas nossas leituras diárias, devocionais. Em algum momento, nós meditamos ou lemos esse texto. E esse texto faz parte do conhecido e denominado Sermão do Monte, da montanha. Esse, entendo que foi o primeiro culto de doutrina, a céu aberto, de Jesus com seus discípulos. Havia pouco tempo que Jesus havia chamado. E estava ali não só os 12, mas também uma grande multidão. E esse texto, ele vem falando
com esse versículo especial sobre o choro. Mas os 3 capítulos que envolvem o Sermão do Monte, eles trazem, se tratando ali de um momento de instrução que Jesus dá aos seus discípulos, eu entendo ali que Jesus estava já fazendo ciente para os discípulos sobre o sentido da vida. Jesus estava falando ali sobre a ética do reino, como deveria se comportar aqueles que estariam a serviço do reino. Fala das virtudes como a humildade, a mansidão, a misericórdia, falando da busca por justiça. Jesus discorreu também sobre o papel do discípulo, chamado a ser sal da terra e a luz do mundo. Discorreu sobre a lei de Moisés, salientando que a lei, ou seja, o cumprimento da lei atia mais do ato físico e não se parava, pelo menos, alguns pontos, como não matar ou não adulterar, mas também falando sobre o controle da ira, a pureza e outros assuntos que compõem este compêndio, vamos dizer assim, doutrinário. E é interessante que nós que lemos a Bíblia, que temos como costume, um bom costume devocional de lermos a Bíblia diariamente, a gente passa por determinados textos e por vezes a nossa percepção ela não está bem aguçada, talvez pela a leitura rápida que se faz, mas a gente entende aqui a inesgotabilidade das revelações de Deus na sua palavra. Geralmente a gente que prega sobre determinado assunto, usando um texto, em outro momento que a gente vai ministrar, Deus traz a revelação, o Espírito Santo, coisas que estavam ali ocultas, em texto que a gente por diversas vezes lemos e não paramos ali para uma reflexão mais profunda. E isso vai uma lição para nós de que é sábio essa atitude, é sábia essa atitude de uma leitura meditativa, uma leitura não simplesmente para cumprir um rito ou uma proposta que se fez de ler a Bíblia inteira durante o ano, e que se faça isso, essa leitura, mas tem que haver uma leitura específica em que você está ali lendo, se alimentando, está ali cultuando, está ali em adoração. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas quando o Espírito Santo ele quer nos falar algo acerca de determinado texto que a gente por vezes leu, mas não parou ali para uma meditação mais profunda, o Espírito Santo ele cria situações para que aquele texto venha em determinado momento, e aí vem aquele lampejo do Espírito Santo, e a gente para naquele texto e começa a extrair coisas maravilhosas que nos reserva a palavra do Senhor. E esse versículo, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, o meu sentimento é como se fosse a primeira vez que eu tenho lido ele.
E o que é isso? Por que acontece isso com a gente? É porque o Espírito Santo, ele quis o tempo todo falar algo conosco ali, e a gente não atentou, né? Eu, por vezes, quando eu leio a Bíblia, eu leio 2, 3 capítulos, aí depois eu volto e leio algum capítulo que eu vi alguma coisa que não captei bem, aí eu volto novamente e leio aquele texto. Isso para trazer, ver, na verdade, entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Mas eu entendo isso como uma aplicação que eu vou fazer essa noite, como uma convocação de Deus, do Espírito Santo, uma convocação ao choro. E é importante tocarmos nesse assunto. Primeiro, o que é o choro? Para a ciência, o choro é um processo fisiológico e neurológico complexo de liberação de lágrimas pelas glândulas lacrimais em resposta a estímulos emocionais intensos, estresse ou sobrecarga psíquica. Logo, o choro, na perspectiva da ciência, é uma resposta física e natural do corpo a uma emoção intensa. Para a psicologia, o choro é uma resposta natural e importante que serve para comunicar sentimentos, aliviar tensões e ajudar o corpo a voltar ao equilíbrio. Você já observou algum momento, quem sabe você já é alguém que está ali num transe de nervoso ou sobrecarregado, quem sabe ali de tensão pela morte de alguém, aí diz assim, chora que é bom. Ou então alguém está chorando, deixa de chorar, porque descarrega. Então o choro, ele traz essa sensação de alívio, as tensões, as pressões que nós sentimos. No sentido bíblico, o choro é a alma. Isso aqui, uma reflexão, algo que eu trago para o nosso entendimento. Foi algo copiado, foi algo que eu copiei, eu trouxe aqui, mas algo que Deus fez ali trazer essa definição. Então eu coloquei que o choro, no sentido espiritual bíblico, é a alma e o espírito humano comunicando através das lágrimas o que a fala não consegue expressar. Então, quando choramos, nós, no sentido espiritual, quando a gente está orando, e a gente, às vezes, não sabe nem por quem está orando, não está chorando, mas é o próprio Espírito Santo gerando esta sensibilidade de quebrantamento, de derramar diante da presença do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então é importante observar também que o choro aparece na Bíblia às vezes como expressão genuína da fragilidade humana. Então, o choro também expressa a fragilidade, o reconhecimento. Quando se ora, você se sente pequeno diante de Deus. Aí você contempla a santidade do Senhor e você vê você tão puro, tão pequeno, tão incapaz, e você é envolvido por esta presença, mesmo nesse vaso, não é, de barro, como diz a palavra do Senhor, como diz Paulo. Então o choro, ele aparece às vezes como um arrependimento profundo e da dependência de Deus. Ele não é visto como um sinal de fraqueza espiritual, não é? Tem gente que tem essa dedução, mas geralmente é o tipo de crente que é seco, de crente que é seco. Ele não chora mesmo e precisa receber uma injeção de lágrimas para ver se chora. Mas não é natural
Eu não devo, se eu não choro, eu não devo receber isso como algo muito natural. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, eu preciso chorar. Para que o Senhor venha entender que eu dependo do Senhor, estou aqui por graça. Só a gente dizer isso, a gente já quer chorar, né? Eu estava estudando em casa, daqui a pouco eu entrei no quarto para chorar, para minha esposa não ver eu chorando. Mas porque o choro, irmão, ele provoca em nós uma graça que a gente não pode nem definir. Então você que não chora, está perdendo a chance de se envolver nesta glória espiritual da presença do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, no sentido espiritual, o choro é uma linguagem da alma. É a alma falando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o choro, né, dessa linguagem, ele está ali provocando a atenção de Deus, provocando, vamos dizer assim, a sensibilidade de Deus. Deus se comove por aqueles que são comovidos pela glória, pela graça da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O choro lhe traz sensação de esperança e a certeza de que ao chorar ele será consolado. Glória a Deus. Jesus está falando: bem-aventurados que choram, porque haverá conforto, consolo, graça espiritual sobre a vida do crente. Choram. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, na Bíblia aparece alguns tipos de choro, como o choro de arrependimento e contrição. É o choro que nasce do confronto com o próprio pecado e desejo de restauração com Deus. Aí a gente lembra de quem? Davi chorou amargamente em confissão após seu pecado com Batseba. Então a gente vê especificamente no Salmo 51, a gente percebe ali que ele está em pranto, ele está em lágrima, ele está sentindo o peso do pecado e o arrependimento, falando alto no seu coração: porque fiz isso com Deus? Deus é tão bom para comigo. Deus me tirou lá da malhada, por trás da malhada. Eu não tinha importância nem para meu pai. Meu pai nem me entendia como alguém, era mais um filho simplesmente. Eu só servia para tomar conta daquelas poucas ovelhas de meu pai. Deus me deu tudo, Deus me deu riqueza, Deus me deu direito e me prometeu ter um reino eterno, vindo da minha linhagem, procedente da minha linhagem. O que fiz? Oh, irmãos, estamos secos de lágrimas, mesmo quando se confessa pecado. É lamentável quando o crente peca e ele vai confessar, ele vai ao gabinete, ele vai conversar com o pastor e não vê sinal algum de lágrima. Isso dá um sinal de não arrependimento completo, verdadeiro. Porque o que é o arrependimento? É o sentimento de culpa, de um pecado que não deveria ter acontecido, diante daquele que é tão puro, tão justo, glorioso, bondoso e gracioso. Falta choro de arrependimento, choro de Davi. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando estamos falando justamente sobre ser cheio do Espírito Santo, significa também que o crente cheio do Espírito Santo, aleluia, quando ele peca, que
diante da presença do Senhor. O choro de Pedro, Mateus 26, 75. Naquele momento, quando o galo cantou, Jesus vira-se a Pedro, e os olhos de Jesus penetram nos olhos de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali amargurado, choro e prantos, sentindo justamente o arrependimento. Choro de luto, a Bíblia traz também choro de luto e perda, expressando a dor natural da separação pela morte e da saudade de entes queridos. Abraão com Sara, em Gênesis 23, 2, diz que Abraão chorou e lamentou a morte de sua esposa. Glórias ao nome do Senhor. Davi por Absalão, segundo Samuel 18, 33. Jesus por Lázaro, João 11 e 35. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia traz também o choro de angústia e clamor por socorro. Acontece momentos de extrema aflição, perseguição ou desespero, servindo com uma oração silenciosa a Deus. Aí você se lembra de quem? De Ana. Ana estava angustiada, aflita pela perseguição de Penina, porque ela não podia conceber. Ela não sentia alegria quando seu esposo levava toda a sua família para estar no templo, adorando. Era momento, as idas era momento de tristeza, até que o dia de Ana chorou mais profundamente. Ela entrou no templo decidida: meu choro hoje vai comover Deus. Aleluia. E o texto diz que ela apenas balbuciava, mas as lágrimas com certeza caíam. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o resultado daquele choro foi que Ana concebeu um dos maiores profetas de todos os tempos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O choro da estéril pode gerar frutificação de filhos. Quem sabe aqui tem alguém recebe essa palavra de Deus, continua chorando, chora mais profundamente. O Deus de Ana é o teu Deus. Aleluia. Ele é o Deus que faz gerar. Mulher de Deus que está aqui, a tua tristeza pode acabar hoje, através do teu choro sincero. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Rasga o teu coração. Aleluia. Haverá providência do Senhor. Ezequias chorou ao receber a notícia por Isaías que iria morrer. Isaías 38, 3. E o texto vai dizer que após essa notícia, e o profeta sair da sala, o texto diz que Ezequias deitou-se e virou para a parede e começou a se derramar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. O choro muda as situações. O choro muda resultados de exame positivo. O choro transforma casamento. O choro pode, aleluia, encerrar o divórcio. É o choro. Chora, chora diante do Senhor, porque o choro comove os céus. Aleluia. O choro
de Jesus no Getsemane. Que angústia! Mas o choro, a angústia de Jesus não foi atendida por Deus, a oração dele. Ele orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aleluia! Haverá momentos também. Pode aparecer quando você vai chorar, você vai prantear. E você vai sentir-se abandonado, abandonada. Mas é apenas uma sensação. Porque o crente ele está focado na eternidade. Se é que a tristeza toma seu coração, ele tem a convicção que aguarda no céu uma alegria eterna. Muitas lágrimas das aflições serão enxugadas. E agora no céu ele vai chorar lágrimas de prazer espiritual. E está na presença do Senhor. A Bíblia vai falar também de choro de intercessão e compaixão. É o choro motivado pela dor do próximo, ou pela ruína espiritual e física. Jeremias, conhecido como profeta chorão. E a gente vai ver o livro de Lamentações de Jeremias. Em todos os capítulos são lamentos, são choros pelo que aconteceu com Jerusalém. Jesus sobre Jerusalém, Lucas 19:41, a prever a destruição da cidade e a revelação de Deus. Ele vendo a rejeição do povo, a mensagem da paz. Neemias chorou e jejuou por vários dias. Neemias 1:4, ao saber como estava Jerusalém, os muros destruídos, templo destruído, calamidade. E o texto diz que ele chorou. Choro de alegria e reencontro. José e seus irmãos. E o texto vai dizer lá em Gênesis 45, verso 1 ou 2, você vai ver que o choro foi tão alto que se ouviu no palácio o pranto, o choro, mas era um choro de alegria, pelo reencontro com seus irmãos. Jacó e Esaú, Gênesis 33:4 vai dizer que naquele encontro eles choraram, abraçaram e choraram. Choro de alegria pelo reencontro. O Salmo 126, quando do retorno do exílio, ali os filhos de Corá traz essa adoração, falando justamente da alegria estar retornando para Jerusalém. O choro de compartilhamento fraterno, Romanos 12:15, alegrai-vos com o que? E chorai com os que choram. O crente precisa ter também essa sensibilidade de chorar, compartilhar o choro. Tem gente que o sentimento está tão endurecido que se vai visitar alguém que está ali, quem sabe até num momento fúnebre ali, e vê alguém chorando, a gente percebe que alguns ficam como pedras. Eu saio de perto e está chorando, daqui a pouco eu estou chorando também. Tudo que deve ter. A gente é levado muito a compartilhar só alegria, o churrasco, o fim de semana, o culto de ação de graça. Mas quando se enterra um ente querido, depois do cemitério, depois do ajuntamento do cemitério, quem vai consolar? Quem vai chorar? Com a viúva, com a mãe que perdeu o filho, com o órfão que perdeu o pai, mãe. Quem vai chorar com eles? Isso é compartilhar choro.
chorar com os que choram. É preciso resgatar este sentimento perdido. Então, dito isto, o choro, ele é resposta da nossa sensibilidade espiritual e emocional, mas que foi afetada pelo pecado. Sim, com o pecado de Adão e Eva, toda a vida humana foi afetada, espírito, alma e corpo. Deus, apesar de ter criado o homem perfeito, mas o pecado, ele conseguiu, e ele faz isso, ele destruiu, ou seja, ele afetou esta originalidade perfeita do sentimento do ser humano, quando Você vai ouvir agora Hora Apologética. Hora Apologética. Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa